Momento da qual estaremos meditando, buscando, mergulhando no livro de Neemias, adquirimos conhecimentos para nossas vidas, né? O livro de Neemias é um livro muito profundo, é um livro que traz muito conhecimento para todos aqueles que amam conhecer a palavra de Deus. Neemias, ele tem nas Sagradas Escrituras algo muito extraordinário, porque Neemias ele vai estar de frente diante de um desafio enorme, né? E pegar desafios não é muitas das vezes para qualquer pessoa, tem que ser para quem tem coragem, para quem tem amor e para quem sabe o chamado que Deus tem na sua vida. E Neemias ele não teve dificuldade de dar início ao propósito que, depois da notícia que ele teve de que estava a sua cidade natal, que estava Jerusalém, o propósito veio ao seu coração e ele logo não voltou lá atrás. Ele colocou esse propósito no coração e foi até o final, porque esse é um ponto prioritário na vida de todos nós. Não é começar, mas é ir até o final. Muitos começam, mas não chegam até o final. E dentro dessa trajetória evangélica, dentro dessa trajetória que nós professamos a fé, é o mais natural possível a gente vermos pessoas que começam, mas não terminam. Pessoas que começam bem, mas terminam muito mal. Mas que nós possamos tomar o exemplo de Neemias. Nós estamos em uma obra, e esta obra ela tem que ser realizada até a volta de Cristo Jesus. Ele deixou essa demanda, ele deixou esse mandamento para a sua igreja. Por que eu digo mandamento? Porque é uma ordem. Mandamento são ordens que Deus estabeleceu, e Jesus estabeleceu dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então isso é um mandamento que Jesus deixou para a sua igreja. E este livro de Neemias me edifica muito, porque Neemias ele enfrentou desafios, porque a obra de Deus ela tem os seus altos e baixos. Obra de Deus é sofrimento mesmo. Ninguém que se coloque na posição para
realizar a obra de Deus, pense que será fácil. Todos aqueles que se colocam ao dispor para a obra de Deus e dizer: Senhor, faça da minha vida a tua vontade, eu quero fazer a tua obra. Quando você se coloca nesta posição, como Neemias se colocou, para realizar a reconstrução daquela cidade, começando pelos muros e portas. E a reconstrução não foi somente de muros e portas, a reconstrução também foi para o lado espiritual, porque Deus trouxe para a vida daquele povo o prazer novamente de se reunir, o prazer novamente de o servir e de o adorar em espírito e em verdade, coisa que o povo naquela época tinha perdido, pois eles viviam em grande miséria, como já estudamos em terças-feiras anteriores aqui. Então você que se coloca na posição para fazer a obra, saiba que desafios virão. E quando o desafio vem, a gente sabe quem é e quem não é. Porque, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu estou dentro do assunto desta noite. Todas as vezes que você se disponibiliza em fazer a obra de Deus, saiba que Deus vai te testar. Saiba que Deus vai te provar. Deus agora vai provar Neemias, e Deus vai provar o povo. E como foi que Deus provou o povo? Deus colocou dois perseguidores no seu caminho, Sanballat e Tobias. Coloca diante deles ali para que, irmãos? Para tentar, para fazer com que ele parasse, para fazer com que aquele projeto que nasceu no coração de Deus e foi ao coração de Neemias, ele recuasse. Porque Sanballat e Tobias sabia que se Neemias recuasse, o povo não avançaria. Irmão, aprenda isso aqui hoje. Qualquer líder de igreja, quando ele recua, afeta o povo. Qualquer líder de igreja, quando ele dá um passo atrás, afeta toda a congregação. Por isso que os inimigos, desde os tempos bíblicos, eles tentam de forma terrível parar as lideranças. Porque liderar é incentivar o povo. Liderar é conduzir o povo. Liderar é ensinar o povo. Então o inimigo da nossa alma não é de agora, é desde os tempos bíblicos que ele tenta atingir as lideranças. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você não entenda o que eu vou falar agora, mas eu creio que daqui a um tempo você possa entender o que eu vou falar aqui agora. Eu não falo isso porque eu estou como uma liderança, mas, meus irmãos, a todos que estão aqui e a todos que também vai nos assistir ou esteja também nos assistindo, ore pela sua liderança. Ore pela sua liderança. Porque, meus irmãos, o adversário da nossa alma, ele é terrível. Enquanto Neemias estava reconstruindo, enquanto Neemias estava na batalha, na guerra com o povo, Sanballat e Tobias estavam fazendo de tudo para Neemias parar, para Neemias dar um passo atrás. A primeira coisa que Sanballat e Tobias vai fazer, ele vai zombar do povo. Nós lemos os versículos anteriores, eles estão fazendo um plano de fundo para nós darmos continuidade. Então ele tenta agora desmotivar Neemias. Ele tenta desmotivar o povo com quem? Com zombar. Ele começou a zombar. Se uma raposa passar aí, este molho cai. Começou a zombar. Mas Neemias, ele se colocou na posição. Não quer dizer que Neemias ele não se abalou em algum momento. Não quer dizer que em algum momento Neemias não bateu tristeza no seu coração, desânimo. Claro que bateu, faz parte do chamado. Mas Neemias sabia que quem chamou ele foi Deus. E por ele saber que Deus o tinha chamado para aquele momento, para aquela obra, ele sabia que não podia recuar. Ele sabia que não podia voltar atrás. É impossível que alguém que tenha a chamada de Deus recue. É impossível, meus irmãos, que alguém que tenha verdadeiramente uma chamada de Deus específica volte atrás. Você não tem como, irmão. Que
verdadeiramente um chamado de Deus, independente do que viva nessa terra, não volta atrás. Sofre, irmão. Escorre suor de sangue, lágrimas de sangue pelos. Hoje estou usando uma linguagem figurativa. Você sofre, mas você não volta. Tem hora que você pode estar destruído ou até destruída por dentro, e que o seu interior, ou melhor, exterior, demonstre que você esteja bem, mas às vezes por dentro você está destruído. Mas a chamada de Deus faz com que você continue. A chamada de Deus, irmão, faz com que você avance. É por isso, meus irmãos, que eu fico assustado demais quando eu vejo, principalmente nas redes sociais, que infelizmente todos nós temos acesso, e a gente vê pessoas que tinham tanto tempo no meu evangelho e de repente larga a fé, volta atrás, recua, e quando pensa que não, ainda vai para as redes sociais e ainda com o maior gosto abre a boca e diz: eu não sou mais crente, eu não sirvo mais a Deus. Irmãos, é triste o que eu vou falar, mas nós vivemos uma época difícil de muitos evangelhos mentirosos, evangelhos enganosos, e que tem adoecido o povo de uma forma terrível. Igrejas e mais igrejas sendo fundadas. Eu não sou contra que se funde igreja, que outras igrejas sujas nasçam. Não há problema com isso nenhum. Mas a minha preocupação é que evangelho é que vai ser pregado ali. Que ensinamento é que aquele povo vai ter. E a gente vê hoje, irmão, de uma forma tão terrível, pessoas hoje se titulando pastores. E o pior não é nada, irmãos, é que o povo neste século que nós estamos vivendo, eu vou citar de uns 20 anos para cá, de 15 anos para cá, o povo está doente por cargos em igreja. O povo está doente por posições. E eu vi recentemente uma pessoa que tinha aproximadamente de 20 a 25 anos dentro de um ministério raiz. Estava ali como diácono daquela igreja. E subiu para a cabeça: não, eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Irmão, primeiro, quando você vê alguém em busca de cargos e posição, não tem chamado de Deus. Porque quem tem chamado de Deus, irmãos, na verdade, pede misericórdia a Deus quando recebe um cargo, uma posição na igreja. Porque é sofrimento, é guerra, é batalha. Você vai servir o povo, e hoje é um desmantelo geral no meio da humanidade, do meio evangélico. Todo mundo hoje quer ser pastor de igreja. E passa, irmão, me assusta em ver pessoas que são tão velhas dentro de igreja, pessoas com tanto tempo de igreja, ainda chamando aqueles camaradas de pastor, ainda chamando aqueles camaradas, sabendo que a unção que está na vida daquela pessoa não é uma unção genuína, foi algo contratado, foi algo que foi em busca, chamou para ser consagrado, algo que criou na mente, se titulou. E eu vejo um monte de gente até seguindo as igrejas dessa, e ainda dizendo: pastor fulano de tal, sangue de Cristo tem poder. Eu fico imaginando, irmão, aonde vai parar o evangelho? Aonde vai parar, irmão? Porque por conta de tantas igrejas como essas, as igrejas raízes como somos, sofremos. Porque esses camaradas amanhã estão fazendo maiores escândalos, e o povo generaliza as igrejas, os crentes. Que Deus tenha de misericórdia. Eu vejo aqui, irmão, Neemias assumindo uma obra. Eu queria que você gravasse na sua mente aí. Neemias, ele assumiu uma obra. Neemias, ele assumiu uma obra. Mas o que me chama a atenção é que Neemias não era pastor. O que me chama a atenção é que Neemias não era evangelista. O que me chama a atenção é que Neemias não era diácono, nem presbítero, nem auxiliar.
Mas ele foi uma pessoa que se colocou na posição para fazer a obra. Irmão, quando você se disponibiliza em fazer a obra, as honras de Deus automaticamente ela virá para a sua vida no tempo determinado por Deus. Não é, irmão, o pastor que determina um tempo. Os pastores por aí afora fazem isso. Olha para o dízimo de alguém, olha porque uma pessoa prega bem, ou porque se expressa bem, ou porque tem uma condição grande financeira na igreja. O que Deus quer de você é que você esteja uma posição de servo, uma posição para servir, uma posição para olhar para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, independente do trabalho, independente do que o Senhor queira que eu faça, independente da área que o Senhor queira me utilizar, eu estou aqui. É isso que Deus ele quer ver em nós. Aleluia. Porque o negócio ruim, irmão, o negócio chato, é uma liderança da igreja ficar perguntando para alguém: você quer trabalhar na obra? Você quer ficar nessa posição? Você pode fazer isso pela obra? Neemias, quando ele chega lá em Jerusalém, o povo lá em opressão, o povo lá, podemos dizer, oprimidos pelo inimigo humano, em maior miséria. Mas sabe o que acontece? Neemias, quando chega ali, ele chega com força. Neemias chega com graça. Neemias disse: olha, nós vamos levantar esse muro aqui. Quem está comigo? Começou 1, 2, 3. O povo começou. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque assim, quando você tem o prazer de fazer, independente de qualquer situação que você viva: mas eu não estou bem, mas está fazendo a obra. Os dias para mim não está favorável, mas está fazendo a obra. Eu estou triste, mas eu estou fazendo a obra. Eu estou angustiada, mas eu estou fazendo a obra. A perseguição está grande, mas eu estou fazendo a obra. Eu estou sofrendo, mas eu estou fazendo a obra. As coisas estão difíceis para mim, as portas estão fechadas, eu estou passando guerra dentro de casa, no meio da família, mas você está fazendo a obra. Sabe por quê, irmão? Porque quem verdadeiramente tem prazer de fazer, não olha para a circunstância e nem para a prova da vida, mas faz a obra de Deus com prazer e com muito amor. É isso, meus irmãos, que eu oro a Deus, que Deus a cada dia levante pessoas para fazer a obra com intensidade, mas pessoas que tenham firmeza. Glória a Deus. Pessoas que tenham firmeza, posição de dizer: eis-me aqui, Senhor. Isso é tremendo, meus irmãos, porque Neemias ele traz uma lição muito grande para mim. Cada vez que eu leio o livro de Neemias, eu fico impactado. E os irmãos vão ver o que a gente ainda vai aprender nos próximos seminários. Daqui do capítulo 5 a seguir, é coisa extraordinária que a gente vamos aprender com Neemias. Aleluia. Neemias me dá uma lição. Ele dizer assim: olha, se tu olhar para Tobias, se tu olhar para Sanbalate, a obra para. Olha a lição que Neemias passa para mim. Se você olhar para Tobias e Sanbalate, a obra para. Sabe o que significa isso? As dificuldades. Se você for olhar para as dificuldades, você para, você se desmorona. Mas quando você tem um chamado de Deus na vida, as dificuldades vêm, as batalhas vêm, as noites escuras vêm, mas é a batalha vindo, as noites escuras vindo, e você colocando uma pedra em cima da outra, e você reconstruindo. Essa Sanbalate dizendo: ele para, e você colocando uma pedra em cima da outra. Essa Sanbalate também dizendo: ela para, vai desistir, porque não vai aguentar. Isso aí é por pouco tempo. Quanto mais fala, o muro vai subindo. É você crescendo, é você fazendo a obra, porque a obra é Deus.
preocupe, porque vai surgir muita gente para te desmotivar, para querer que você pare. E ainda tem aqueles que vêm usados pelo diabo e diz: está vendo, eu mesmo já parei, eu mesmo já desisti. Está fazendo o quê ainda? Irmãos, sangue de Cristo tem poder. Que Deus possa te dar firmeza, irmão. Porque, irmão, isso aqui é um momento ímpar e incomparável. Você já imaginou se o arrebatamento fosse agora? Aleluia, glória a Deus. Você já imaginou se a volta de Jesus fosse agora, irmão? Porque quem está lá fora não pensa nisso. Quem está distanciado de Deus não pensa nisso, irmão. Pensa que sempre vai ter uma manhã, e eu garanto uma manhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, irmão. Então a gente está pronto. Porque isso aqui é só um momento, irmão. Mas a nossa vida, dentro desse momento aqui, a gente está preparando a nossa vida cada dia para se encontrar com o Senhor. É nesse momento que a gente se fortifica, que a gente vai ter mais graça, vai ficando mais forte para se encontrar com o Senhor Jesus. Não deixe o Sambalá, Tobias, te desmotivar. O versículo 14 diz assim: e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias vai dar uma lição aqui, ele vai dizer assim: lembra-te do Senhor, é Ele que está nessa peleja conosco. E ele ainda vai dizer assim: pelejai pelos vossos irmãos. Porque, irmãos, todos nós temos que pelejar um pelos outros. Todos nós temos que dar força uns aos outros. Se seu irmão está fraco, tenta ajudar ele a se levantar. Peleja pela vida espiritual do teu irmão para também ele se levantar. A Bíblia diz também: vossos filhos. Peleje pelos seus filhos. Independente de onde os seus filhos estão hoje, mas peleja na oração. Ora pelos teus filhos. Apresenta a Deus. Nunca deixe de apresentar os seus filhos ao Senhor. Você está em uma peleja, irmão, todos os dias. Então peleja pelos teus filhos, porque Jesus vai cuidar e vai fazer a obra. Aí a Bíblia diz: pelas vossas mulheres, nós maridos vamos lutar pelas nossas esposas. E vai dizer: em vossas casas, está falando família. Não deixa de pelejar pela vossa família. Não pare de pelejar. Ainda que às vezes você ora tanto, você apresenta tanto, e tem hora que você olha assim e fala: meu Deus, quanto mais eu oro, parece que nada acontece. Quanto mais eu oro, está do mesmo jeito. Quanto mais eu oro, o camarada fica ruim. Quanto mais eu oro, parece que ele anda para trás. Não. É isso que o adversário quer botar na sua visão. É isso que o diabo quer colocar na sua mente. Que é para botar na sua mente: está vendo que não adianta orar? Para de orar. Não. Continue pelejando. Continue orando. Porque enquanto você ora, Deus vai trabalhando sim. Neemias dá uma lição e diz: olha, Sambalá e Tobias está aí. Outro intercede ao mesmo tempo pela família. Mas não para. Continua fazendo. Porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Glória a Deus. E Deus tinha respondido. Porque deixa eu dizer uma coisa, irmão. Sabe quando muitos vão ver a resposta de Deus na tua vida? É quando vê tu tomar posse daquilo que tu está pedindo. E naqueles que diziam que eu estava perdendo tempo dentro de igreja. Aqueles que diziam: esse negócio de segredo é coisa banal, é coisa de cafona, é coisa de quem não tem o que fazer. Está todo dia na igreja para quê? Está servindo a Deus todo dia para quê esse negócio? Que negócio está dentro de igreja? Isso é coisa da cabeça humana. Mas quando vê Deus agir na tua vida, quando vê Deus libertar na tua casa, na tua família, te abençoar e tu tomar posse daquilo que tu está orando, aí vai dizer: verdadeiramente vale a pena ser fiel. Verdadeiramente vale a pena ser constante na presença e na obra de Deus. É assim que Deus vai fazer por responder os inimigos. É com aquilo
aquilo que Ele vai trazer para a sua vida. Versículo 16. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Esse versículo está falando que o povo estava preparado. E quando tinha alguns que, nesse período aqui, no início, um ficava com a ferramenta e já trabalhava com a outra mão. Mas chegou um certo momento que foi assim. Quando a obra já estava mais avançada, ficava aquele grupo trabalhando e outro já ficava em posição de guerra, em posição de guerreiro, arco na mão, lança na mão, vestido com a sua couraça. Sabe o que significa isso? Que muitas das vezes, irmão, você tem que estar guerreando pelo seu irmão em oração. Quando seu irmão muitas das vezes estiver passando por uma dificuldade, guerreia na oração por ele. Quando seu irmão estiver louvando, guerreia na oração por ele, fala: Senhor, usa mais no louvor. Quando o seu irmão estiver dirigindo um culto, você vai estar aí sentado cultuando e ao mesmo tempo dizendo: Senhor, aperfeiçoa mais o meu irmão, usa mais ele na tua mão, enche ele de graça e de poder. E quando o seu irmão vai estar pregando a palavra, você não vai estar aí dizendo: eu acho que vai errar, eu acho que vai se atrapalhar. Não, você vai estar orando dizendo: usa ela, Senhor, usa ele, abre mais o conhecimento, levanta na autoridade da palavra. É isso, Senhor, que aconteceu nesse tempo. Enquanto uns estavam trabalhando ali, fazendo ali a obra, outros estavam na posição de guerra, dizendo: tu trabalha, mas eu estou aqui na vigilância, ninguém vai tocar em você. Enquanto tu está pregando, eu estou aqui guerreando. Enquanto tu está louvando, eu estou aqui guerreando. Enquanto tu está fazendo a obra, eu estou aqui guerreando. Sabe o que Deus está falando conosco aqui, irmão? Deus está dizendo para você: enquanto tu não tiver com a ferramenta na mão, continua orando e intercedendo. Quando a ferramenta vir para a tua mão, teu irmão intercede por tu. Mas quando a ferramenta for para a mão dele, tu intercede por ele. É assim, irmão, que uma igreja é fortificada. É um intercedendo e orando pelo outro. Glória a Deus. É isso que Deus quer que você faça. Versículo 17. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia obra, e na outra tinha as armas. Além de ter aqueles que ficavam em prontidão, mesmo assim, aquele que ainda estava trabalhando ali, ainda não saía de perto da sua arma. Sabe o que significa isso, irmão? Vigilância. Ah, mas tem alguém que já está na guarda por mim, mas você está ali também com a ferramenta na mão. Sabe o que significa isso? É aquela pessoa que você sabe que ora por você, mas você também tem que orar. É aquela pessoa que você sabe que está dentro da guerra com você, mas você também tem que guerrear. Não é somente dizer: vai, faz. Você tem que fazer sua parte. É que não, você não pode ficar como aquelas pessoas. Você for para a igreja, vai 6 horas por mim. É as pessoas relógio. Existe o ser humano relógio. 6 horas por mim. Toda vez que passa por você, fala 6 horas por mim, mas nunca vem orar, nunca vem fazer sua parte, nunca vem se preparar, nunca vem usar a ferramenta da oração. É preciso também. Vou reler novamente o versículo 17. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Porque esses aqui eram aqueles que vinham trazendo material. Então eles iam buscar o material. Com a mão trabalhava, mas com a outra estava com a espada. Vigilância. É isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos, que nós possamos estar vigilantes todos os dias das nossas vidas. Versículo 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trompeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e aos restos do povo: grande e extensa é a... Você pode dizer isso comigo? Diga: grande
extensa é a obra. Você percebeu que tem dois vocabulários aqui para a gente observar? A primeira observação a ser observada é que está falando que é extensa e também que é grande. Aparece a expressão grande e o que mais, irmão? Extensa. Irmão, isso aqui é tremendo. Grande e extensa. Porque grande já é uma coisa elevada, sim ou não? Extensa está falando que é uma coisa além de grande. Por isso que Jesus ele citou e ele disse assim: a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Aqui em Neemias ele vai dizer que é grande e extensa. Ele já vai dizer que agora o negócio é maior, o negócio agora é mais grande. A obra de Deus ela é muito extensa, irmãos. O que tem para a gente fazer pela obra de Deus é muita coisa, que se a gente for fazer mesmo, a gente passa 24 horas do dia e não para. Se a gente for fazer tudo que a obra de Deus precisa ser feita, a gente passa 24 horas do dia e a gente não consegue ainda concluir. Se a gente for fazer 24, que a gente não pode. A gente tem nossos afazeres, a gente tem nossas famílias, a gente tem nossos lares, mas a obra ela é muito extensa. É por isso, meus irmãos, que isso aqui de 2 horas é muito pouco. Esse momento aqui de 2 horas é muito pouco. E às vezes tem pessoas que nem 2 horas fazem a obra de Deus. Versículo de número 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos do muro, longe um dos. Versículo 20: no lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntais convosco. O nosso Deus pelejará por. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui está falando de apelo. Era Neemias dizendo: olha, quando vocês ouvirem o barulho do que, irmãos? Da trombeta, ali vocês vão se ajuntar. Congregação, comunhão. É quando muitas das vezes o pastor ele cita algo, ou o dirigente de igreja cita algo: irmãos, amanhã nós vamos se reunir, vamos fazer isso. Vamos. É isso. Aonde for tocar na trombeta, ali esteja. Seja obediente, esteja junto, porque isto é obra. Tudo é obra. Os irmãos entenderam? Versículo de número 21: assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu: fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na. Os irmãos percebem a extensão da obra? De noite, a boa parte servia como que, irmão? Guarda. Atento. Irmãos, agora olhem para cá. Isso aqui era brincadeira, não, irmão? Você já imaginou? Eu vou citar o auxiliar José, porque ele trabalha numa área pesada. O irmão Cícero também trabalha numa área pesada, que é essa área de construção. Você já imaginou você trabalhar o dia inteiro, sobe andando, desce andando, carrega massa, faz massa e leva tijolo, assenta tijolo, o dia inteiro, e à noite, qual é o que passa na vida da gente à noite? Fazer o quê? Descansar. Mas aqui, irmão, eles trabalhavam de dia e à noite ainda tinha que estar de guarda, vigilante. Irmão, os irmãos entendem, trazendo para o sentido espiritual, a nossa vida é assim também. A gente tem que estar vigilante de manhã, de tarde e de noite. A gente tem que estar vigilante em todos os lugares, irmão, em todos os momentos, porque aonde a gente estiver, a gente vai ser tentado a errar. Aonde
vigilante, depois, ai meu Deus, eu fiz isso, sangue de Cristo, meu Deus. Aí já bota a mão na boca, Jesus, o que foi que eu fiz? E sabe quando isso acontece na minha vida e na sua vida, irmãos? Quando a gente perdemos a vigilância. Por isso que às vezes a gente fazemos alguma coisa e se arrependemos. Ai meu Deus, por que eu fiz isso? Jesus, meu Deus, eu fiz isso, estou nem acreditando que eu fiz isso. Por que às vezes acontece isso? Por falta de vigilância. E a gente tem que ficar vigilante 24 horas por dia. Qual é o versículo agora? 23. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas, ou seja, como é que está aí na tradução de vocês? Vestes. Largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Ou seja, irmão, ele não tinha nem tempo. Era um negócio sério. Nem sequer ali de retirar as vestimentas para lavar. Eles iam com ela no corpo mesmo, a água, entrar dentro da água. Com as vestes ali. Vou reler novamente, versículo 23, olha aí. E nem eu, nem os meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Ou seja, tinha que estar junto. Até a sua vestimenta nesse período, por conta dos inimigos, eles entravam, quando iam se banhar, já faziam tudo completo. Eles não tinham como tirar, se ausentar. Por quê? Porque ele não sabia qual era a hora que o inimigo iria chegar ali para tentar eles. Eles não sabiam qual era a hora que o inimigo iria ali aparecer para tentar destruir e guerrear contra a vida deles. É por isso, meus irmãos, que quando nós observamos a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número, só para a gente concretizar, 24, e o versículo de número 42 diz assim: vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa expressão vigilância, ela cabe em todos os aspectos da nossa vida. Ela cabe no sentido do lar, do trabalho, do dia a dia, da igreja, da vida pessoal. Do se preparar para se encontrar com o Senhor, ou seja, se preparar não estar, porque nós temos que estar preparados, não há mais tempo de se preparar. Estarmos preparados, isso é um ato de vigilância, porque não sabemos, irmãos, o dia e nem a hora que o Senhor há de voltar. Assim como Neemias lá, na reconstrução dos muros e de Jerusalém, das portas, de tudo que foi restaurado e reconstruído, ele sabia que tinha que manter vigilância de dia e de noite. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você sabia que as maiores tentações da nossa vida, ela vem à noite? Sabia disso, irmãos? As maiores tentações da nossa vida vêm na calada da noite. Existem tentações durante o dia, claro, sem dúvida. Mas você já percebeu que as maiores tentações, quando vem sobre a sua vida, vem na calada da noite? Quando você está no silêncio da noite, que a mente fica 1001 horas, nem você acompanha sua mente, e as tentações surgem nas caladas da noite. E a gente temos que estar vigilante, temos que estar atento, temos que estar de olhos abertos, porque às vezes a gente pensa que a vigilância só tem que ser durante o dia, só pela manhã, só pela tarde. Não, à noite também. Você tem que estar vigilante, porque as tentações vêm, e à noite é onde ela ataca você. E se você não estiver vigilante, você acaba cedendo à tentação, você acaba se entregando à tentação. Mas se você estiver vigilante, vai ser como aquele louvor que eu quero encerrar agora,
vou terminar um pouco mais cedo. Vai ser como aquele louvor que diz assim: tentado não ceda, ceder é pecar. Tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também docica alma pelo sangue da cruz. Vigilância. Terça-feira que vem a gente daremos continuidade, dando agora início ao capítulo de número 5. Nesses minutos eu quero ouvir alguns irmãos falar alguma coisa. Você está com a oportunidade. Aleluia. Fala, igreja da paz, Senhor. Senhor. Eu aprendi que não precisamos ter uma posição para fazer a obra. E foi isso que eu aprendi. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos em paz, Senhor. Paz, Senhor. Eu aprendi que não devemos olhar para a dificuldade, porque se olharmos, nós falhamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha aí, coisa bonita, né? Santa Igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu aprendi que nós não temos que aproveitar do nosso irmão e ser ajudado, porque ele está orando pela gente e agradeço a oportunidade da Amém. Graças a Deus. Que bênção. Vamos ouvir mais. One, two, three, four, five. Mais alguém, irmãos? Mais ninguém? Podemos concluir. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus por este culto maravilhoso. Quero informar aos irmãos que amanhã nós temos culto para pregação e quinta-feira é o ciclo de oração das crianças, né? Quinta-feira é o ciclo de oração das crianças. Já sexta-feira a gente não vamos realizar culto na sexta, tá certo? Vou precisar sair na sexta-feira também. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e agradecemos, meu Senhor, por este culto de ensinamento desta noite. Leve paz e segurança a cada um dos seus filhos aos seus lares. Guarda, livra e protege de todo mal teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento desta noite. Te agradecemos pelos louvores entoados. Te agradecemos por cada um dos teus filhos que aqui chegaram. Aqueles que por motivo justo nesta noite também não puderam chegar. Senhor, que o Senhor venha abençoar a todos, Senhor. De forma especial, pedimos uma bênção exclusiva hoje e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. Toda a igreja diz amém. Amém. Deus abençoe a todos de forma especial. Cumprimento o Senhor com a paz do Senhor.